Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, na nossa escola do Evangelho, onde aprendemos a viver as relações na Anunciação, no encontro da Virgem Santíssima com o amor de Deus, na encarnação com o anjo Gabriel. Além disto, São José, a Sagrada Família de Nazaré. Depois, toda a vida pública de Jesus é uma escola de encontro com as pessoas diferentes que se aproximavam de Jesus porque eram fascinadas pelo perfume da sua coerência com a Torá, com a lei. Porque Deus é um Deus de amor, Deus do encontro, que encontra as pessoas, é o cumprimento da lei do amor de Deus, que é Jesus de Nazaré. Podemos chamar de escola dos relacionamentos. No nosso programa de hoje falaremos de relações, isto é, os freis menores, freis franciscanos da Custódia da Terra Santa, vivem esta missão aqui na Terra Santa, para encontrar as pessoas nas suas diversidades. Aqui são três as religiões monoteístas: os judeus, o judaísmo, o islamismo, os muçulmanos e nós, os cristãos. E por isso, os franciscanos tiveram a ideia, a inspiração de iniciar um instituto de música, porque a música é comum a todas as três religiões, onde quer que se encontrem, na mesma casa, no mesmo lugar, para dialogar existe sempre a música. E para falar desta belíssima experiência, temos aqui conosco um frei menor franciscano, que é o diretor do Instituto Magnificat, Padre David Grenier. Bem-vindo, Padre David. Obrigado. Padre David é um frei franciscano da Custódia da Terra Santa, é chamado filho da Custódia, porque é um franciscano do Canadá, não é verdade? Sim, sou da cidade de Montreal, de uma pequena cidade próxima a Montreal. Do Canadá, frei e missionário na Terra Santa, Sim, e diretor do Instituto Magnificat. Este instituto que reúne um pouco todas as três religiões, isso? sim, temos dentro da escola judeus, muçulmanos e cristãos de muitas confissões diferentes, seja ortodoxos, armênios, gregos e católicos. Somos abertos a todos. Que belo. Um belíssimo lugar de encontro. Voltaremos a falar sobre isso, porque hoje o nosso programa será muito interessante, porque, imaginem, pessoas de diferentes religiões, ainda que confissões diferentes, que se encontram através do dom da música, o carisma da música, se assim podemos chamá-lo, não é verdade, Padre David? Sim, a música é algo maravilhoso, porque toca todos os povos, faz parte do ser humano. Todos podem se entender através da música. Muito bem, voltaremos a falar, mas agora apresentamos os nossos cantores, ou melhor, agradecemos os nossos cantores. Milena, da comunidade Shalom, e Douglas, da comunidade Canção Nova. Obrigado. E saudamos também Frei Carlos Thomas. Primeira vez no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, que nos trará os pedidos de oração. Falar de vocação franciscana é falar de ponte com outros carismas, como a Canção Nova, que estamos aqui, Padre David. Como foi, ou melhor, quando e como nasceu o desejo de viver na Terra Santa? É uma longa história. Eu sou o que podemos dizer uma vocação tardia. Eu tinha 28 anos quando senti o chamado para ser sacerdote. Não estava nos meus planos. Porém, eu senti que o Senhor me chamou do modo que eu deveria ser chamado. E me fez entender que aquele chamado poderia ser um chamado para o sacerdócio. Naquele momento, fiquei desconcertado e comecei a fazer um discernimento. Comecei a estudar no seminário de Montreal para ser sacerdote. Realizando um tempo de 2 anos de discernimento, que era o tempo da filosofia,
para o discernimento. Jamais havia pensado na Terra Santa. Porém, rezando e falando com meu diretor espiritual, e também os encontros que fazíamos, das coincidências que aconteciam, muito mais providências e muito mais coisas que me atraíam para a Terra Santa. E muitas coisas me levaram aos freis franciscanos. Naquele momento, nem mesmo sabia se existia freis franciscanos aqui. Porém, aquilo que sentia dentro do meu coração, no meu diálogo com o Senhor e no meu discernimento com meu diretor espiritual, quando soube que os freis estavam aqui há mais de 800 anos, que são responsáveis pelos lugares santos, e tudo mais para mim foi muito conveniente e convincente. Assim me confiei em Deus e foi assim que cheguei aqui. Que belo! Temos aqui conosco o Padre David Grenier, frei menor da Custódia de Terra Santa. E os freis menores são aqueles que cuidam de Belém, de Nazaré, do Santo Sepulcro, de Caná da Galileia, do Santuário do Lago. É difícil nomear todos, não é mesmo, Padre David? No entanto, eu tinha sempre uma preocupação muito grande em como acompanhar os cristãos, em ter novidades próprias do tempo. Na verdade, Padre David, e o Instituto Magnificat, quando e como surgiu esta inspiração? O fundador foi o Padre Armando, certo? Sim, Padre Armando Fiorucci. Ensinou por tantos anos num conservatório em Pesaro, na Itália. Ele veio para a Terra Santa para ser organista no Santo Sepulcro. E estando aqui, viu tantas crianças e começou-lhes a ensinar. As pessoas acharam isso muito interessante e começaram a comentar uns com os outros. E no final, as aulas começaram em 1995, 20 anos atrás. Por isto, nós comemoramos os 20 anos da escola. Ela começou com um pequeno grupo de professores que começaram a aprender a tocar piano, violino. Começou de maneira muito simples, com 4 professores. No início, o objetivo era formar um grupo de musicistas para que pudesse animar na liturgia dos santuários. Pois, como franciscanos, fazemos as liturgias. Na Páscoa, vamos ao Santo Sepulcro. No Natal, vamos a Belém para animar as missas. Mas para que isso acontecesse, era preciso pessoas formadas para um coral, para as várias celebrações, musicista, organista, profissionais. Porque estamos em lugares da salvação. Devemos ter aqui uma bela liturgia para honrar aquilo que o Senhor fez por nós. Padre David, como se chegou a esta maturidade para que se encontrassem todas as religiões? Porque é muito interessante a preocupação dos freis e certamente do Padre Armando, que quando chegou aqui, pensou na liturgia dos santuários. No entanto, no Instituto Magnificat, foi além da inspiração inicial. Porque hoje temos este instituto, que para mim é a primeira coisa que me chamou a atenção quando cheguei aqui na Terra Santa. Eu cheguei aqui bem no início do apostolado do Padre Armando. Eu me lembro das primeiras discussões que se falava desse projeto. Era muito bonito vê-lo começar. Mas depois se transformou num lugar de encontro. Como aconteceu este amadurecimento? Eu diria que foi um amadurecimento involuntário. Padre Armando começou ensinando as crianças da Cidade Velha. E aos poucos, ele que era organista, começou a ensinar a tocar piano. Porém, algumas começaram a dizer: "Eu gostaria de aprender a tocar violino, posso?" Ele dizia: "Claro." E assim começou a procurar um professor. E daí se deu conta que os melhores professores eram os hebreus. E assim contratou um professor hebreu. Aos poucos a escola foi crescendo e o muçulmano disse: "Eu também gostaria de aprender música. Posso?" "Sim, é claro. Por que não? Venham." E assim
sem procurar ser, esse lugar se tornou um lugar de encontro através da música, da boa vontade de pessoas que abriram as portas e o coração para quem veio até aqui. É muito belo porque Jesus nos disse para amar a todos, não? Este é o princípio do cristianismo, a abertura aos outros. Somos a religião que tem como característica o amor. E como franciscano, com certeza também o diálogo, não é mesmo, Padre David? Penso que isto seja para nós um grande dom de ter estas pessoas como os judeus que entram nos conventos dos freis para estudar música, ou um muçulmano que entra no convento franciscano para estudar música. Como acontece isto no dia a dia, ali dentro, Padre David? Alguns professores diziam assim: um professor hebreu na Cidade Velha é muito perigoso, porém tinha que trabalhar. Era uma oportunidade de trabalho. E aos poucos diziam: são pessoas como outras quaisquer. Temos belas histórias do cotidiano. Não é que aqui dizemos este professor é hebreu, aquele aluno é muçulmano ou cristão. Não é assim. Aqui temos Robert, Ibrahim, Belá, Gemel, que se encontram a nível pessoal. Porém, isso permite muito mais do que procurávamos, com belíssimas histórias. Però questo permette, forse di più che se lo cercavamo volontariamente, delle bellissime storie. Como no ano passado, fomos para a Itália fazer alguns concertos para os estudantes de uma associação da Suíça que nos ajudava. E tinha um menino, palestino cristão, com sua professora hebreia. Aquele menino nunca estudou hebraico. A professora, quando começou a ensinar, falava um pouco de inglês e muitas coisas dizia em hebraico. Eles estavam em Venezia, caminhavam juntos e falavam hebraico. Aquele menino aprendeu hebraico com a professora de música. Nunca estudou hebraico na escola. Essas são situações concretas que acontecem. É verdade que a linguagem do amor, aquela que todos falam, não é verdade, Padre David? Aquela que Jesus nos ensina, que ultrapassa todas as linguagens, todas as línguas, como em 1 Coríntios 13, o amor. Se não tenho amor, posso falar todas as línguas. E agora me vem a imagem, como que um ícone desta professora com aquele menino que caminham. A música, que é um dom do coração. E no Instituto Magnífica, pelo que o senhor me diz, o mais importante é a pessoa, é isso? Um dos objetivos que procurávamos atingir desde o início foi dar uma oportunidade a quem não tem condições de aprender música, sobretudo por dificuldades econômicas. E através disso nos damos conta de que isso é importante para a sociedade. Quando penso no Canadá ou na Itália, a música faz parte da vida, como um divertimento. Não vemos como algo necessário. Aqui ela se torna como algo necessário para retirar crianças de rua. Onde existem situações tensas, muitos desses jovens vivem em situações familiares conflitantes e aqui podem ter um sentimento construtivo. Não vão ficar jogando pedras nas ruas ou fazendo coisas estúpidas. Podem ser diferentes através da música e dos instrumentos. Sim, e da voz também. Sim, temos 3 corais e na escola também uma orquestra.
Temos 11 instrumentos que estamos ensinando. Começamos com 20 alunos e agora chegamos com mais de 200. Que belo! E falando de música, chamamos nossos cantores, Douglas e Milena, consagrados da Canção Nova e Comunidade Shalom. Estamos falando de música, da beleza do canto. Canto que se faz oração, não é, Padre David? Porque, como dizia Santo Agostinho, quem canta bem, quem toca bem um instrumento, está rezando na profundidade do seu coração. Com vocês, cantores, uma canção que preencha nosso coração de alegria, mas, sobretudo, de oração. Ave Senhora, Santa Regina, Madre di Dio Maria, tu che sei vergine fatta Chiesa, scelta dal Padre Celeste, tu consacrata, piena di grazia ed ogni bene. Ave, suo palazzo, ave, suo tabernacolo, ave, casa di Dio, ave Maria. Ave, suo vestimento, ave, figlia d'ancella, ave, Madre di Dio, ave Maria. Agora, Padre David, são muitas pessoas que nos acompanham de casa, que participam do nosso programa e com certeza estão ali falando para uma criança que tem o dom para a música. Se eu fosse a Jerusalém, enviaria o meu filho para o instituto. São muitas pessoas que participam. Vamos chamar o Padre Carlos Thomas com os pedidos de oração que as pessoas enviaram. Então, Cristina Aparecida Fernandes, de São Paulo, nos escreve assim: Senhor Jesus Cristo, te entrego ao vosso Sagrado Coração a minha vida, meu trabalho, meus estudos, minha família e minha comunidade, a minha casa e a minha história. Temos ainda a Roberta de Sales, que nos escreve dizendo: peço-vos oração para meu primo. Para enviarem seus pedidos de oração, podem enviar pelo nosso endereço de Facebook. Facebook/Em Casa com a Sagrada Família. Aqueles que nos quiserem escrever. Bem, recordamos o nosso e-mail, sagradafamilia@cançãonova.com. Obrigado, Padre Carlos. Padre Carlos, você é da Argentina, certo? Sim. Um frei da custódia da Terra Santa. Nós três somos 3 filhos da Terra Santa, franciscanos, de nacionalidades diferentes, unidos não só pelo hábito franciscano, pela vocação franciscana, mas também pelo desejo de viver aqui por toda a vida. Certo, Frei Carlos? O senhor está em Nazaré, não é? Sim, em Nazaré. Então nos vemos todo numa dia. outra oportunidade. Frei Carlos nos trará algumas vezes os pedidos de oração, cantará no nosso programa. Bem-vindo ao nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Obrigado. Obrigado, Frei Carlos. Voltamos com o Frei David. Quais são as especialidades do Instituto Magnífica? Você nos dizia do coral, da orquestra, mas também dos instrumentos. Quais instrumentos ensinam e qual é a melhor escolha? Sim, temos 11 instrumentos, entre violino, violoncelo, viola, fagote, oboé, flauta doce, órgão, piano, guitarra. Talvez tenha esquecido algum, mas isso nos dá uma boa ideia. Nós seguimos o programa do Conservatório de Vicenza Sarito Petrolo. Portanto, nós seguimos o mesmo programa desse conservatório. Eles nos enviam regularmente comissões para nos ajudar nas provas, para assegurar os vários níveis e nos ajudar com certificados, que são reconhecidos na Europa. Le nostre certificazioni sono riconosciute anche in Europa.
Grandioso quer dizer que um jovem que mora na cidade velha, cristão, muçulmano ou judeu, um jovem pode ter um diploma reconhecido como se estivesse estudado num conservatório italiano, é isso? Não só isso, no ano passado, iniciamos o coral acadêmico de nível universitário e, portanto, teremos um certificado dado pelo Ministério da Educação italiana. Grandioso. Quer dizer que isto é um investimento em educação. Para a sociedade local, existe uma grande necessidade de musicistas árabes nos conservatórios locais. Portanto, para qualquer um que termine o curso, tem um trabalho certo e, portanto, é uma oportunidade de trabalho, de construir a vida, fazendo algo que eles gostem. Belíssimo, porque é verdadeiramente um investimento no ser humano e nisto vemos o mistério da encarnação. É maravilhoso esse trabalho, agradecemos tanto a Deus que suscitou no coração do padre Armando Perudi este desejo, e também você, que é o novo diretor. Faz quanto tempo que é diretor do Instituto Magnífica? Faz 1 ano e meio. És um jovem sacerdote, diretor do Instituto. Como é esta experiência, Padre David? No início, eu deveria seguir os passos do Padre Armando, que não só fundou uma instituição, mas ele mesmo foi uma instituição para a Terra Santa. Ele foi por muitos anos o organista do Santo Sepulcro. Depois, por 19 anos, fundador e diretor da escola. E, portanto, como posso dizer, segui-lo não foi fácil. Ainda mais, continuar a sua obra foi muito assustador no início. Porém, tenho uma boa equipe que me ajuda, pessoas que mantêm a escola e me dão uma mão para que tudo ocorra bem. Nos empenhamos para que o trabalho seja feito com amor e os resultados continuem. Obrigado, Padre David. Estamos chegando ao final do nosso programa. Antes de consagrar todas as famílias, a Sagrada Família de Nazaré, eu gostaria de lhe fazer rapidamente uma pergunta que penso que seja muito importante, como frei franciscano, sacerdote e educador de música. Se alguém que nos acompanha agora tem um menino ou uma menina, um jovem que tenha um desejo ou carisma para a música, o que o senhor aconselharia? Fazer com que desenvolva esse dom. A música é um dom de Deus. Quando pensamos nos anjos, pensamos nos cantos, na beleza da música, de toda a liturgia que é baseada sobre a música. A música nos permite nos aproximar de Deus, permite à pessoa de encontrar a paz interior, permite aos outros de vivenciar emoções. Não fazer como alguns dizem. Eu não posso realizar as provas, pois estou vendo TV. É preciso abrir espaços para que uma criança se realize através disso. Obrigado, Padre David. Obrigado pelo teu sim ao Senhor. Obrigado pela tua vocação à Terra Santa, por ter escolhido a terra de Jesus. E nós consagramos todas as famílias, a Sagrada Família de Nazaré, de modo especial hoje, recordamos todas as famílias cristãs, muçulmanas e judias, o dom da família. A família é um dom extraordinário para que possamos ter homens e mulheres novos para a sociedade. Consagramos todas elas à Sagrada Família de Nazaré e peço ao Padre David para junto comigo darmos a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. E esperamos todos vocês na próxima semana em nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, em nossa escola do Evangelho, que nos faz sermos melhores em paz com a música que é dom de Deus.